além disso, por ser nosso cliente há algum tempo, desde o princípio. Eu vou falar um bocadinho sobre a nossa experiência, não tenho nada preparado, nem estou propriamente a seguir o discurso, porque vou simplesmente falar da prática. Okay? Portanto, a Quinta da Fornalha é uma quinta agrícola familiar, que está na família do meu pai há cerca de 250 anos. Representava provavelmente em todas as partes do mundo aquilo que seria uma quinta de autossuficiência, onde se produzia para se alimentar-se a si próprio e distribuir pela família, e os excedentes vendiam-se para aconchegar aquilo que seria o orçamento. Isto é aquilo que funcionava na Europa e funciona no mundo inteiro, enquanto ainda as coisas tradicionais se mantêm. No entanto, como é óbvio, as coisas não são assim, nem continuam assim, e portanto a globalização dos últimos 50 anos, eu digo 50 anos porque as coisas começaram, imagino eu também, mais depois da Segunda Guerra Mundial, movimentação de alimentos de um lado para o outro, deixaram a Europa numa posição, e principalmente Portugal, numa posição de concorrência bastante desleal relativamente àquilo que são os seus produtos tradicionais. No Algarve estamos a falar de frutos secos e de sal, portanto, figo seco, amêndoa, azeitona, alfarroba. Vão ver que o meu discurso vai ser todo muito prático e muito ligado àquilo que é a realidade concreta. O sal também, porque estamos na zona de Castro Marim, e portanto aquilo que a minha família foi sendo confrontada ao passar dos tempos foi com o aparecimento no mercado, como é óbvio, de mercadoria similar, no nome, não na qualidade, nem na variedade, nem etc., mas mercadoria genérica que vinha de outras partes do mundo e, como é óbvio, a preços que eram inconfortáveis para nós, fazer competir, não só pela industrialização e mecanização ou agroindústria que se estabeleceu em vários pontos do mundo. Por exemplo, posso dar o exemplo dos Estados Unidos com a amêndoa, que não pratica nenhum tipo de agricultura de sequer como é tradicional e respeitador daquilo que são os recursos hídricos a distribuir pela população, assim como aquilo que é a fertilidade dos terrenos e a aptidão própria dos terrenos para as culturas e o esgotamento daquilo que são os recursos de fertilidade dos próprios terrenos através de um abuso, ou digamos, de uma industrialização da agricultura. Com a amêndoa dos Estados Unidos, posso falar da alfarroba de Marrocos, por exemplo, que também não era propriamente um país produtor, ou da alfarroba da Austrália, que é neste momento a segunda maior produtora do mundo, quando o próprio Algarve e a Península Ibérica já foram os primeiros produtores mundiais, e que é um produto tradicional daqui, que fazia parte da alimentação da Europa inteira, assim como o figo, e que neste momento já não faz parte por outras razões, nomeadamente o aparecimento do chocolate e a substituição daquilo que era o chocolate europeu, que era a alfarroba, pelo cacau, com as suas adições e etc. Pronto, para dizer que aquilo que seria uma quinta tradicional que respeita a diversidade dos terrenos, que, por exemplo, posso-vos dizer, se de 30 hectares tem 5 tipos de terreno diferentes, desde salgado, calcário, o chamado barrocal, o Greste Silves, que é um terreno vermelho ferroso, até ao xisto, até salgado. Okay? E numa quinta de 30 hectares. Isto não é possível pensar em fazer estruturas de negócio intensivas, nem monoculturas, nem nada, porque não permite. Os próprios terrenos não, a própria grafologia do terreno não permite, e portanto, como há a minha quinta, há milhões de situações destas que realmente não têm bem uma maneira de se adaptar àquilo que é os novos mercados concorrenciais, porque nem posso de repente passar a quinta toda à amêndoa e arranjar uma máquina para apanhar a amêndoa, nem o posso fazer, não é possível porque os terrenos são diferentes, nem o posso fazer com nenhuma das outras culturas. Isso implica que o modelo policultura, de respeitador da biodiversidade, que distribui a mão de obra durante o ano todo, evitando picos. Estou a falar tudo aquilo que é o contrário daquilo que é o negócio típico capitalista, focado na produção de uma única coisa, com a tentativa de diminuir os custos ao máximo, porque o consumidor não se lhe pode aumentar os custos, senão ele chora, e portanto quem vai sofrendo
sempre é o terreno, é o ambiente, é as pessoas, são os trabalhadores, são os vizinhos e por aí afora. Portanto, como o nosso desafio foi como pegar então numa estrutura que realmente tinha uma maneira de ser trabalhada sustentável, socialmente correta, porque implicava a existência de mais mão de obra do que propriamente máquinas. Eu continuo a ser uma apologista disto, não gosto muito de mecanização, mas pronto, é outra história, não vem para aqui chamada. E portanto, a ideia é como, se nós conseguimos ou abandonamos, neste caso vou voltar a pegar aqui na história, resistimos e construímos outra vez, não é? Que é, nós podemos olhar para a realidade e dizer, tantos problemas e tal, vou choramingar aqui um bocadinho e depois vou jogar as mãos. A maior parte das pessoas não encontra solução e por todo o lado que se olha é sempre muito difícil, mesmo nos exemplos que estamos aqui a ver, que nem sequer são os próprios produtores, são as pessoas que estão a tentar ajudar os produtores, não é? Os produtores é um filme. E portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi tentar usar as armas que são um bocadinho as armas do capitalismo, no sentido, desculpem lá estar a dizer isto assim, mas principalmente eu sou formada em Psicologia e enquanto estive a estudar a última parte do meu curso foi mais focada naquilo que é a visão do consumidor, compreender o consumidor e perceber como é que eu hei de atrair o consumidor para um produto. E isto é uma coisa se calhar interessante também para vocês, porque é nele e é nesse trabalho emocional que se faz com o consumidor que se consegue efetivamente tentar dar um salto por cima da cadeia de comercialização. Ou através de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo, vou-me focar particularmente na parte do figo, se calhar antes de começar a falar do figo, vou falar um bocadinho sobre a estrutura económica da quinta. Já disse que são 30 hectares, são mais ou menos 5 tipos de cultura, algumas delas 5 tipos de cultura agrícola, têm uma estrutura imobiliária bastante grande e portanto à volta de talvez 1000 metros quadrados de coberto, que eram entre casas da minha família, espaços dos animais e etc, de guardar palha e por aí afora. E portanto foi feita uma tentativa de fazer uma análise daquilo que seriam, deixem-me só explicar se calhar antes para vocês perceberem. Eu fui chamada pela minha família para tentar ajudar numa situação familiar em que o meu pai estava com uma empresa agrícola já biológica na tentativa de fazer esta ultrapassagem destes problemas todos, mas que tinha efetivamente tido problemas e não conseguiu. E portanto eu entrei na empresa, entre aspas, da família ou nesta quinta para vir já suprir uma situação em que já tínhamos feito erros, já tínhamos aprendido e que tínhamos que continuar a procurar construir, não é? Estávamos a resistir e tínhamos que encontrar a solução para então andar para a frente. O que é que eu trago de diferente para o projeto? Eu penso que será perceber que é vital compreender e sensibilizar o consumidor e analisar o que é que as pessoas querem. Porque as pessoas querem coisas de comércio justo e as pessoas querem sentir-se mais coerentes com elas próprias entre aquilo que é o seu comportamento e aquilo que são os seus valores. E portanto estão à procura dessas coisas. Efetivamente é difícil fazê-las chegar. A ideia então de viabilização da Quinta da Fornalha passou por uma análise daquilo que seriam as coisas a usar, os recursos da Quinta, que eram pomares, feitos pelo meu bisavô, as oliveiras, as figueiras e a salina foi arranjada pelo meu avô e depois posteriormente o meu pai ainda plantou alfarrobeiras e laranjeiras, para além de ainda haver uma série de árvores de fruto normais que existem como em todas as quintas para autoconsumo. Se estiver a falar muito rápido, para os espanhóis, melhor, mais claro, pronto. Portanto, temos figos, laranjas, azeitonas, alfarrobas, amêndoas e sal. Não é? Temos muita coisa para vender. Mas tudo isto em quantidades pequeninas, com produções artesanais e sem grande capacidade de escala. E portanto aquilo que foi preciso fazer é perceber efetivamente, sermos muito práticos, ver o que é que efetivamente tem ou não tem saída no mercado
e começámos a analisar os produtos todos e descobrimos que havia no meio destes produtos todos, e às vezes são muitas coisas e só uma é que realmente tem capacidade para conseguir andar para a frente. Isto é, quem é que destes produtos todos, quem é que vai conseguir sobreviver no mercado? Infelizmente foi assim, porque é realista, no sentido em que tenho que pagar contas de luz e etc, tenho filhos para criar e trabalhadores para pagar. E portanto, nós acabámos por pegar no figo fresco, que era uma produção de um pomar com 50 anos, já certificado em agricultura biológica pelo meu pai em 1994, e que efetivamente se vendia para Lisboa, cá para as primeiras coisas as primeiras cooperativas de consumo e produção de produtos biológicos. Naquela altura foi a Biocup e continuava a existir a Biocup, para a Naturocup, que era a mesma estrutura de cooperação, de consumo e produção no Porto, mas como é óbvio, os mercados portugueses são muito pequeninos, especialmente na parte biológica era muito residual e aquilo que se conseguia vender era ridículo, não é? E, portanto, nós optámos por, se vocês lerem um bocadinho o folheto aqui que está lá fora também sobre a Quinta da Fornalha, depois conseguem perceber mais a contextualização disto tudo, porque eu estou a falar muito rápido, porque nós já não temos tempo e eu também não, se começar aqui a estender, vocês não saem daqui. E portanto, quando nós não conseguimos encontrar saída, seja em circuitos curtos, para as coisas que nós temos, vão ver no folheto, eu produzo 120 toneladas de sal anualmente da salina, mais 10 de flor de sal. É impossível eu vender as 120 toneladas no Algarve, porque não só se produz sal em Castro Marim, como também se produz em Tavira, em Olhão, em Lagos, em Alvor, na Isla Cristina, ao lado, e portanto, relativamente àquilo que muitas vezes nas cidades, nos polos urbanos, fala muito, daquilo que são os circuitos locais e curtos, tudo isto faz muito sentido nos polos urbanos. Okay? Nos polos urbanos. En la zona urbana. O sea, não vou falar assim, desculpa. E portanto, para nós foi muito preciso, foi muito necessário encontrar não uma solução, mas todas as possíveis e imaginárias. Okay? E portanto, nós temos certificação biológica e exportamos os figos neste momento para a França, para uma das maiores importadoras de produtos biológicos frescos. É um produto que vai direto para um distribuidor que depois faz a distribuição nos grandes canais. Okay? A seguir, isto é do figo, os figos que nós não exportamos porque não estão com características necessárias para entrar no mercado altamente exigente da normalização da fruta, porque nós, apesar de sermos biológicos e queremos ter as coisas todas direitinhas, temos que respeitar, à mesma temos que competir nesses mercados, não tentamos pôr-nos a separar, apesar de tudo, porque temos produtos para ir, já lá vemos. Há produtos que realmente a sua vocação é essa, é ter percursos curtos e efetivamente irem ser vendidos porque é possível, porque lhes dão um valor. Há aqueles produtos em que realmente não dão, não vou desistir do produto porque não consigo vendê-lo através do comércio justo ou através de uma cadeia curta, desistir dele. Não, porque ele tem cultura atrás, tem pessoas que o fazem atrás e eu tenho que continuar a encontrar uma solução para ele, não me basta chegar à realidade, bater com o nariz na porta e voltar para trás. Portanto, no caso das figueiras, que é a coisa mais simples e está mais trabalhada na nossa empresa, é que aquilo que tem capacidade para ser exportado é exportar, aquilo que não tem capacidade para ser exportado é transformar, e portanto nós investimos um pouco naquilo que foi uma pequena cozinha industrial na nossa quinta, que nos custou algum trabalho, porque as leis muitas vezes não estão de acordo com aquilo que são os pequenos produtores, são feitas para os grandes produtores, é difícil, mas faz-se. E portanto os excedentes são transformados em doce de figo. Quando atingimos uma cota de doce de figo, sabemos que é aquela que vamos conseguir a um preço justo vender, fazemos outro produto, que é o chutney de figo, que tem outras indicações, outras alimentações, que permite-nos transformar um produto em dois e, como é óbvio, uma pessoa pode comprar um doce de figo para tomar ao pequeno almoço e depois pode comprar um chutney para temperar a carne ao jantar. E nós conseguimos, à mesma, vender os mesmos figos, que é isso que nos interessa.
A seguir dos figos, quando nós deixamos de os vender, secamos os figos, ok? E os figos secos é muito difícil competir no mercado do figo seco com o figo turco, é quase impossível. O figo turco chega a Portugal a 1 euro o quilo, e 1 euro o quilo, 2 euros ou 3 é o que me custa a apanha, porque é à mão, porque é com as costas dobradas, é no verão com 40 graus debaixo das figueiras, e para eu poder pagar como deve ser a uma pessoa que corresponda a este esforço, eu não posso estar a concorrer com 1 euro por quilo, com figos que são apanhados com pessoas que têm salários muito baixos, são exploradas e por aí afora. Não é? Portanto, o que é que eu faço? Eu vou buscar outras receitas e eu transformo a mesma matéria-prima que não tem saída, transformo essa matéria-prima em qualquer outra coisa. É por isso, porque o que é essa coisa? É isso, por isso nós temos que ir olhar para os consumidores e perceber, então, no final, o que é que o consumidor quer. E apesar de tudo, de ter a minha ideologia, eu não posso fechar-me àquilo que é a realidade e, portanto, as pessoas de hoje em dia gostam de coisas novas e gostam de coisas diferentes e agora até é bom que gostam de coisas biológicas e naturais e felizmente dos últimos 10 anos tem-se vindo a assistir a uma corrente verde, felizmente, que aqui há... Quando o meu pai foi à falência não existia, era simplesmente ideológico, era-se biológico, fazia-se agricultura biológica por ideologia, e por valores, e não porque rendia mais, era por essa questão. E portanto, hoje em dia já existe esse mercado e portanto já é mais fácil efetivamente conseguir esse valor. Aquilo que acontece quando nós fazemos isto, como é que eu te explicar? Se nós vamos dizer, se nós só vendêssemos o figo fresco, não tínhamos faturação suficiente para conseguir suprir todas as necessidades da quinta. A quinta pode fazer uma caracterização também em termos sociais. A quinta tem 10 trabalhadores, 3 dos quais trabalham diretamente implicados no turismo, 3 dos quais na agricultura e outros 3 na transformação alimentar, e depois há uma, sou eu, que ando lá a gerir toda a gente, mais ou menos. E portanto a quinta teve que trabalhar numa diversidade e numa pluralidade de áreas para conseguir que as migalhinhas, não é as migalhinhas, mas digamos, se fosse a fatia só de um produto, não seria viável, porque a economia não daria, nós não nos conseguimos especializar para fazer só uma coisa, de maneira a que os custos sejam tão pequenos que nós consigamos metê-los para vender muito. O nosso típico sistema capitalista, nós não conseguimos, nós somos pequenos e respeitamos não só o ambiente, na nossa quinta, e temos um monte de áreas em que não fazemos intervenções, são áreas de manutenção da biodiversidade, fazemos outras coisas, há culturas que nós mantemos como a da alfarroba, que não é claramente não é rentável. Nós temos em 9 hectares de alfarrobeiral, temos um rendimento por hectare, talvez não chega aos 50 euros, talvez, não, peraí, chega mais aos 90 euros, isto é impossível, basicamente a apanha da alfarroba é o valor da própria venda da vagem e portanto nós fazemos para continuar a fazer, e portanto quem patrocina esta atividade de apanhar a alfarroba e de continuar a passar a tratar o campo, porque a alfarrobeira é uma leguminosa, não sei se há aqui pessoas que percebem de ambiente ou pelo menos da parte da biologia, e as leguminosas são plantas que ativamente fazem regeneração do solo. E portanto nós mantemos as alfarrobeiras no campo e não as tiramos para meter mais figueiras, porque as figueiras, não sei se estou a perceber onde é que eu quero chegar, a figueira sim, para nós, dentro do nosso modelo de negócio, é um furão, é aquilo que nos leva, digamos que é aquilo que vai a correr. Se nós temos que andar para a frente em termos monetários, em termos também de existência, a figueira é aquilo que faz uma parte da faturação mais importante, juntamente com o turismo, mas não trabalham em desdém com o resto das coisas que também são importantes, que são essenciais para a existência da própria quinta, tanto a nível cultural como a nível social, vai puxando todas as outras áreas que não têm rentabilidade. Não rentabilidade monetária, porque tem outro tipo de rentabilidades. Por exemplo, a horta ou algumas das atividades que nós temos relacionadas com os animais ou com as hortas de cultivo, nós não vendemos abóboras e cenouras e nem courgettes.
São coisas que nós fazemos na quinta, partilhamos todos esse trabalho e, por exemplo, vamos todos para a horta fazer a plantação da horta e todos os trabalhadores têm acesso a ir lá buscar à horta, tanto como ao galinheiro, como a todas as coisas que se produzem e que não têm um caráter monetário ou comercial, que não são produzidas com esse âmbito. Okay? Talvez isto seja, a quinta é um bocadinho uma destas iniciativas rurais ou meio anarquistas, mas apesar de sermos uma empresa capitalista, tem a mínimo lucro. Esse lucro, posso dizer que normalmente é reinvestido sempre na quinta, na melhoria das estruturas e em tradição, nós costumamos fazer uma coisa que é, à medida que a quinta vai crescendo, vamos tentando perceber se há mais áreas de possibilidade de negócio que sejam possíveis de empreender por uma pessoa que queira, que goste do que está a fazer, e com alguma periodicidade nós vamos aumentando o número de postos de trabalho que existem na quinta, abrindo a possibilidade de que mesmo pessoas que venham de fora e queiram fazer coisas e que não tenham capacidade de se financiar para não o fazerem sozinho, se possam associar à quinta e fazer esses próprios projetos por si sós. Sim. Pronto, para terminar, relativamente à minha exposição, gostava de dar um exemplo. As nossas compotas são feitas aqui com o açúcar e só de paz, através da modo vida. Também, ou seja, que o produtor não é obrigatoriamente só um produtor. O produtor deve ser um produtor e um consumidor. E tudo deve ser circular. Ok? Portanto, eu posso ser uma produtora de comércio justo porque os meus figos são de cá, são feitos que eu não ponho, nós não fazemos forçagem de sol, nem digamos, como é que é de explicar? Pronto, é como sal. São coisas tradicionais de cá que se têm que manter e têm que se continuar a vender nos mercados, pelo menos europeus, porque senão as coisas vão desaparecer, isso é o normal. Mas não é só isso, não sou só eu que tenho que ser ajudada, eu também tenho que ajudar. Isto é uma coisa básica. E aí é que deveria haver uma reflexão mais de reciprocidade, não só na parte dos produtores de pedir de querer ajudar os produtores, mas também pedir aos produtores que eles próprios também sejam justos nas suas compras, nas coisas que eles próprios fazem, não é só de um lado, não é? De um lado e do outro. E só para terminar agora, que gostava de referir realmente das redes de comércio justo, a minha tristeza de saber que realmente a divisão entre o hemisfério sul e o hemisfério norte é muito veemente. E dou um exemplo com a cooperativa Terras de Sal, da qual eu faço parte, que é uma cooperativa de produtores de salinicultura de sal tradicional e flor de sal em Castro Marim, com um historial de 5.000 anos de atividade, uma cooperativa que teve basicamente na falência durante uma série de anos e que ninguém ligou nenhuma, e que fez um esforço enorme para ir até uma feiras internacionais, contactar exatamente estas entidades para conseguir ver se conseguia ter algum tipo de selo, porque estava a ser comprado o sal a 8 cêntimos e a ser vendido a 7 euros. A diferença entre comprar em Portugal por uma empresa alemã e vender na Alemanha embalado. E o sal que era comprado a 8 cêntimos e meio o quilo era revendido a 7 euros o quilo, dentro da Europa. E isto é uma coisa que acontece todos os dias, porque, e em todas as áreas. Posso também dizer que os figos que eu vendo a 5 euros o quilo para a França já me foram comprados por um comerciante espanhol a 1 euro o quilo, e ele depois revendia a 5 para os franceses. Isto é o pão nosso de cada dia, e eu acho que era muito importante que se tentasse também, não só para a própria sensibilização dos consumidores, que estas informações viessem a público, que estas diferenças e estas discrepâncias, estes lucros quase obscenos, exatamente, realmente houvesse mais procura, mais tentativa de expor, porque quando estas pessoas são expostas, quando estas situações são expostas, as próprias pessoas que fazem este tipo de negócios ficam tão envergonhadas, têm que fazer alguma coisa. Os próprios consumidores já começam-se a perceber do poder que têm ao escolher onde é que compram, ou quem é que compram, como é que compram. Não é? Acho que não só devemos tentar ir pelo lado bom,
mas também devemos apanhar um pau e jogar um melhor. Quando eu digo isto, temos que tentar dar porrada nos que fazem as coisas mal, não é? Denunciar as coisas de uma maneira um bocado mais gritante. Só mais uma coisa. Tem a ver com a parte... Eu sinto muito mal o facto de ter uma empresa normal, convencional, e não ser uma associação ou por aí afora, e tenho uma relação muito familiar com as pessoas com quem trabalho, e muito próxima. Só para mostrar, gostava de deixar uma última coisa na gestão que fiz da empresa, que fiz quase por acaso, mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito para este ano, porque me abriu a mim os olhos para mim. Teve a ver com um aumento, todos os anos nós tentamos aumentar as pessoas que trabalham na quinta, temos todos um salário mais ou menos parecido, só que de vez em quando, nem todos os anos, as coisas nos correm assim tão bem como para nós subirmos o salário. E de repente, ou por uma situação qualquer, eu lembrei-me que fazia mais sentido dar mais 5 dias de férias do que estar a aumentar as pessoas. E de repente ia-vos só deixar esta ideia, que tem a ver com a qualidade de vida das próprias pessoas e a nossa qualidade de vida a nível familiar e a nível pessoal, de também que a justiça não seja só dinheiro, não é? Mas também seja mais qualidade de vida e mais tempo para as pessoas. Ok? Thank